que os meus fãs são as coisas mais importantes na minha vida. Essas pessoas é que me dão forças para continuar a cada dia, sabia? Vocês podem não saber, mas vocês realizam os meus sonhos todos os dias. Eu amo vocês demais. Boa noite, galera, tudo bom? Estamos aqui hoje na estreia do nosso podcast Através do Olhar. Hoje a gente vai contar um pouquinho de como surgiu esse nosso projeto incrível, que tá lindo e cheio de amor para vocês. Vou chamar a Gabi para contar como que surgiu a ideia. A Gabi é a nossa criadora, tá? E aí ela vai contar um pouquinho para a gente como que surgiu o projeto, a ideia do podcast, tá bom? Gabi, com você. Bom, gente, eu sou a Gabriele, vulgo Gabi, né? Gonçalves, tenho 22 anos, sou natural de São João da Boa Vista. Sou a tal da compositora de sucessos desconhecidos, como eu gosto de me intitular, né? Sou Lanete desde 2009, um pouco mais aí de 12 anos. E há mais ou menos um ano e meio atrás, um ano atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um podcast. Via várias pessoas fazendo podcast, assistia vários podcasts e botei na minha cabeça que eu queria fazer um podcast. Mas fazer um podcast de quê? Eu fiquei pensando. Teria que ser algo que eu gostasse e que eu entendesse. Aí, um certo dia, eu estava assistindo uma liga de Free Fire, né? A principal liga de Free Fire. Tem um time junto com um amigo de Free Fire, a Gordons. E falei assim, tá aí. Vou fazer um podcast de Free Fire, mas não contando a história que todo mundo já sabe dos players que são conhecidos pipipipopopó, né? Vou contar a história da galera que é boa, que tem uma história legal, só que ninguém conhece. A gente foi dando prosseguimento, eu com esse colega, né, o Tyler. A gente foi dando prosseguimento, tava quase saindo do papel quando deu uns BO e acabou não rolando. Acabei falando assim, putz, não vai rolar essa ideia. Só que essa história de fazer um podcast ficou na minha cabeça. Aí, um tempo atrás, eu entrei no Telegram, no grupo da Central, e tava vendo aquela mudança de grupo. Aí eu não sei o que aconteceu, se o Júnior realmente liberou o grupo para conversa ou foi um descuido. Mandaram links de grupo e eu entrei em um no WhatsApp. Aí passou algumas semanas, né? Eu não falo nada em grupo, eu tô ali só para saber de novidade, mesmo as coisas. Aí eu pensei, cara, tá aí um podcast sobre o Luan. Nunca vi, pode ser que exista, mas eu não conheço. Mas eu fiquei meio assim de mandar no grupo, vai que não tem, roubam a minha ideia, ou que ri da minha cara. Aí fiquei, não falei nada, aí passou uma semana, falei assim, quer saber? Vou perguntar. Aí mandei lá no grupo assim, alguém conhece algum podcast sobre o Luan? Aí foi quando começou a história. Noemi respondeu, que ela vai contar para vocês um pouquinho dessa parte. Mas foi assim que começou a nascer o nosso projeto, através do olhar. Aí agora a Noemi vai contar o resto da história. Foi bem assim mesmo, né? A Gabi chegou lá no grupo, no LS Brasil, e soltou. Tipo assim, pô, alguém conhece algum podcast do Luan Santana? Aí eu falei assim, não, tá na hora de alguém criar, né? Pelo amor de Deus, precisa. Aí eu acho que ela aproveitou a ideia, né? A ideia não, o que eu tinha falado, e me chamou no privado e falou assim, pô, você topa fazer um podcast e tal? Falei, pô, irado. Na verdade, eu sempre quis gravar conteúdo para a internet, mas eu sempre hum, é, eu tinha vergonha. Embora eu tenha cursado teatro, eu sempre tive muita vergonha de me apresentar para outras pessoas fora do teatro. Então eu tinha muita vergonha de me expor, assim, principalmente na internet, em rede social, eu não gosto. Até hoje, né? Não gosto de tirar, não gosto, não sou muito fã de tirar foto, enfim. Aí eu fiquei com vergonha, mas eu falei assim pra ela, falei, olha,
vamos fazer porque é uma coisa legal e é uma coisa que não tem. E eu super top, eu já estudei um pouco na faculdade sobre, sobre radialismo e vai ser legal, vamos fazer, super top. Aí ela falou, tá bom, eu vou ver se eu consigo mais pessoas para a gente poder gravar. Aí eu falei para ela assim, não muitas pessoas para não dar confusão. Aí ela arrumou umas duas meninas, que é a Kira e uma outra menina, que acabou saindo por questões pessoais. E foi assim que surgiu o nosso projeto. Foi através de um grupo no WhatsApp, uma ideia, né? Uma pergunta que ela fez. Eu fui lá, respondi para ela que estava na hora. Eu abracei a ideia dela e ela abraçou a minha ideia. E a gente falou assim: não, vamos nos unir e criar então o Através do Olhar. E foi isso. Sim, a nossa ideia saiu aleatoriamente, como tudo que vem saindo nesse projeto, né? Como Sim. a história do nome. Você quer contar a história do nome? Então, a história do nome ela é uma história muito, assim, aleatória. Todos os nossos rolês são aleatórios, né? Para dizer a verdade. A gente aqui estava, antes de começar a gravar, a gente estava aqui conversando e tal, e a minha mãe estava aqui do meu lado rindo, e da gente contando as histórias, eu ainda falei assim para ela, falei, olha, mãe, um dia eu quero que você participe do programa, vai ser legal contar, você contando a história. Então, tipo, tudo que a gente faz é muito meio que no agora, no ao vivo, no já, e vem uma coisa na cabeça, a gente já, puta, isso daqui dá para colocar em pauta, nossa, isso daqui é bacana. É muito assim. E o nome foi do mesmo jeito. A gente conversando, né? A primeira reunião que a gente teve, isso é porque eu já tinha falado assim para as meninas: olhem, pensem no nome, já vamos pensar no nome para no dia que a gente fizer a reunião já ter mais ou menos o nome do programa, porque o principal é a gente ter o nome. Chegou no dia da reunião, ninguém tinha a menor ideia de como ia se chamar o programa. A gente ficou acho que uns 10 minutos só, eu não tenho ideia, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Até que eu falei assim, bom, então vamos passar para o próximo quesito da nossa pauta, né? Porque senão a gente vai ficar presa aqui no nome e a gente vai ficar, não vai conseguir terminar a reunião. Aí passamos para o próximo ponto da pauta, que era o ponto da pauta. Nossa. Era qual era o objetivo do canal? Era esse o ponto da nossa pauta. Qual era o objetivo do canal? Aí eu perguntei para a Gabi. Gabi, qual é o objetivo do canal para você? Aí a Gabi falou que era falar do Luan Santana, né? A história, a carreira, a vida pessoal, a gente trabalhar isso, né? Falar sobre as músicas, sobre algumas histórias que aconteceram na carreira dele, trazer algumas coisinhas para o podcast. Aí eu peguei e falei assim para ela: o meu intuito é falar com os fãs e passar para eles a nossa visão, né? A visão que a gente tem do Luan como artista, como pessoa, a nossa visão em relação aos acontecimentos que tiveram e que ainda vão ter na carreira do Luan, é trazer o nosso olhar pro podcast. Aí foi quando ela falou assim, puta, é isso aí. É esse ponto aí que eu queria. Falei, como assim? Ela falou assim, isso daí que vai ser o nome do nosso projeto. Eu falei, qual? Ela falou assim, tem que ser alguma coisa através do olhar. Aí eu falei, não tem que ser alguma coisa através do olhar, tem que ser através do olhar. Esse vai ser o nome, através do olhar. E aí foi quando nasceu o Através do Olhar. Foi através da reunião que a gente teve, na nossa primeira reunião, nosso primeiro contato, na verdade, surgiu com a reunião e aí a gente veio conversando e aí surgiu o nome Através do Olhar por conta da nossa conversa e do intuito o que a gente queria trazer para o programa. Foi assim que surgiu. E tudo que surgiu, os nossos quadros, as nossas ideias, foi tudo no aleatório, né?
Igual Sim. o quadro das entrevistas. Quadro das Nossa, entrevistas. Conta aí um pouquinho o pedacinho. Conta só um pedacinho, que daí quando a gente começar o ao vivo, a gente solta o resto. vou contar Só só para um, deixar tá? Isso, só Só para vou deixar na contar só o primeiro, o curiosidade. primeiro. O primeiro eu vou Isso. contar, o outro não. O primeiro eu vou contar. O primeiro quadro que a gente pensou foi que a gente pensou em, como a gente tá contando aqui para vocês, nosso intuito é trazer histórias, né, de outras fãs, para que vocês conheçam a história de cada um, né? Então, com esse nosso pensamento, a gente pensou assim, eu e a Gabi, nossa, a gente precisa trazer gente para o programa, mas a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas. Como que a gente vai fazer para chamar a atenção dessas pessoas? Aí foi quando a gente resolveu criar as nossas páginas no Twitter e no Instagram, né? Que é para poder chamar a atenção da galera e tal. E aí a Gabi falou assim: precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou criar um post para colocar nas redes sociais. Aí eu abri o notebook, coloquei lá, fiz a arte, porque meu negócio é fazer a arte, né? Eu tenho que fazer, primeiro de tudo, eu tenho que criar a arte e ficar olhando para a cara da arte para poder ter alguma inspiração, porque sem isso eu não consigo me inspirar em nada, sem a arte pronta. Aí fiz lá a arte, coloquei lá no app que eu uso, né? E fiquei olhando para aquela imagem lá. Aí eu fiquei olhando assim, falava assim, e agora? O que vem? Eu tinha ligado o Deezer para ouvir música, porque se eu não estiver ouvindo música, também não tenho. Eu não consigo trabalhar sem música, não consigo. Eu não consigo produzir sem estar ouvindo música, não dá. Aí eu tava ouvindo música, né? Tava ouvindo Lua Santana para variar. Aí eu tava ouvindo Meteoro. E o Lua começou a cantar Meteoro, daqui a pouco ele falou assim na música: depois que eu te conheci, fui mais feliz. Eu falei: caramba, é isso! É isso! Porque nada melhor do que para o primeiro quadro do nosso primeiro programa, nada melhor do que falar da fã com a música e associar o primeiro contato do fã com a primeira música do Luan, que é Meteoro, entendeu? Então eu associei isso e depois que eu fiz essa associação, eu criei o post, né? Que no post está escrito assim: depois que eu te conheci, fui muito mais feliz. E aí a gente convida vocês para contarem a história de vocês pra gente. E assim surgiu o nosso primeiro quadro, porque veio o public post, aí depois a Gabi falou assim para mim: olha, esse post aí que você fez já dá um quadro. Eu falei: que quadro? Aí ela falou assim: esse nome aí, depois que eu te conheci, fui mais feliz, já é o nome do nosso primeiro quadro. Eu falei: meu, fantástico, é isso aí, gostei. Então é tudo assim, no meio que no aleatório mesmo, que a gente cria. A gente não tem uma pauta fechada, tipo assim, ó, vamos trabalhar isso, focar nisso. Não. A ideia vem, a gente já manda uma para outra, e aí quando a gente fala alguma coisa, fala assim, não, mas eu já falei isso, não, mas eu já falei isso. É um bagulho meio louco, que o bagulho aqui é meio hard. Mas a gente se entende. Sim, como vocês viram lá na publicação, deu me apresentando no Instagram, eu sou bem esquecida. Não é à toa que eu esqueço até a data do meu aniversário, se for ver. Pois Então, é. vai saindo as ideias, aí eu mando lá no nosso grupo. Mas peraí, a gente já falou sobre isso. Exatamente. Às vezes eu falo assim, mas Sim. Gabi, não é assim, Gabi, peraí, eu já falei isso, Gabi, não, Gabi. Aí a Gabi, mas é sério, eu não lembro. Eu falo, sim, Gabi, eu já falei isso. Aí ela mandava assim lá no grupo: ah, mas e o caderninho? Eu tenho o caderninho, eu anoto no caderninho. Aí eu falei assim, putz. Mas enfim, o intuito do nosso projeto é isso. A gente quer contar histórias de fãs, a gente quer contar a nossa história também. Mas a gente principalmente quer trazer histórias não só das fãs que conseguiram realmente realizar o objetivo, que era conhecer, ter o contato com o An. Porque depois que eu te conheci, não é exatamente ter esse toque físico, mas sim, desde o princípio, desde aquele momento que tu ouviu Luan Santana
um nome pela primeira vez. Como eu ouvi o nome Luan Santana pela primeira vez lá no começo de 2009, com a música Tô de Cara. Não foi nem Meteoro, foi Tô de Cara. A Noemi um pouquinho antes ainda, com a Falando Sério, Sufoco, né? Em Foi no 2008. final de 2008, acho que foi. Foi lá pro Isso. final de 2008 que eu ouvi. Foi Falando Sério a primeira música que eu ouvi. Mas depois de um tempo, eu comecei a ouvir muito Meu Destino. Que né, era um videozinho que, tipo assim, tinha uma... Era tipo uma fotinha do Luan, igual falando sério, do Luan adolescente que tinha, e embaixo tava assim, Gurizinho, Meu Destino. Foi a música que, assim, eu mais ouvi. Tanto que no post de 14 anos do Luan, a Central me retweetou quando eu falei isso. Eu falei que as músicas que mais marcaram a minha história com o Luan foi Falando Sério e Meu Destino, porque foram as duas músicas que eu ouvi desde o começo. E por incrível que pareça, são as músicas que eu escuto até hoje e ainda choro, tá? São as músicas que É tocam verdade, assim no essas fundo da músicas minha marcam a alma. gente, né? Uhum, marcam É igual muito. o Luan falou em uma entrevista recente, da fã que ligou na rádio e disse que pediu sinais e disse que lembrava do tempo de escola. Mas não é só Exatamente isso. lembrar de um tempo, mas lembrar da De um gente, momento. de um momento que a gente passou e aquela música realmente marcou a gente. Porque era o início pelo menos para mim, acredito que para você também, era o início daquela transição de criança para adolescente, conhecendo sentimentos novos, Sim, né? sim, Então, isso porque marca. sim, porque assim, quando eu conheci o Luan, eu tinha acabado de completar 15 anos. Então, para mim, foi essa transição que mudou, foi esse ponto que marcou, porque era o primeiro início de muita coisa, né? Eu tinha saído da minha infância, porque muitos acham que a infância é até 12 anos. Não, muitos se enganam. Eu até os meus 14, 15 anos, eu ainda era bem menina. Então, foi o início, né? Mudou, parece que rodou a chavinha ali. Então, eu costumo dizer que eu era bem roqueirinha, bem emo naquela época, né? Antes de ouvir o Luan Santana. E imagina, você é uma pessoa que toda bandinha de rock que tem na cidade você conhece. Você está em estudo de garagem de bandinha de rock, você está como promotor de showzinho de rock, tudo que tinha de rock show, que era uma empresa que tem aqui em Santos, eu tava no meio. Todo show todo evento de rock voltado para o público mais adolescente, eu tava. Fresno, NX Zero, Rory, Forfã, Aliados, todas essas bandinhas, Strike, Charlie Brown, todas essas bandinhas aí, era as bandinhas que eu mais escutava e que tava no auge, né, no topo, e eu tava em todos os shows, em todos, não era um nem outro, era em todos. E aí, do nada, você se pega ouvindo sertanejo. Tipo, o que aconteceu? O que mudou? Né? Foi O uma coisa muito sertanejo louca. de um menino De um que a menino. voz ainda estava mudando, né? Que todo Exatamente, porque mundo zoava e tal. E muita gente criticava e falava assim, às vezes eu estava ouvindo uma música e a maioria das vezes era ou falando sério ou Meu Destino, e aí falavam assim, nossa, mas o que você está ouvindo? Eu falava assim, é a música de um gurizinho, porque na época ninguém conhecia ele como Luan Santana, conhecia ele como gurizinho. E era assim que tava, o gurizinho de Jaraguari. Aí falava assim, nossa, mas você conhece algum parente seu? Não, é uma música que eu ouvi na internet, que o Matheus me passou e eu gostei, eu tô ouvindo. Não, então, aí as pessoas falavam assim, nossa, mas é uma voz estranha, meio fanha, né? Parece que tá em formação, ainda realmente tava.
A gente sabe que realmente naquela época o Luan ainda estava em formação, as cordas vocais dele ainda não estavam definidas, né? Então, realmente, era diferente do que é hoje. Mas eu gostava. Eu vou fazer o quê? Era o meu sentimento. Eu gostava da voz, eu gostava da música. E aí eu fui começando a deixar de escutar os outros artistas durante o tempo, né? E fui focando só nele. Uma coisa interessante é que, assim, em uma das minhas pesquisas do gurizinho, eu descobri que o nome dele era Luan Santana e achei ele no Facebook, não, no Orkut. E eu tinha ele como meu amigo no Orkut, gente. Olha isso. Para vocês verem como que é uma coisa muito antiga. Pode crer. Mas então, é isso. Nosso intuito é trazer novas histórias, não só histórias de chegar e conheci o Luan Santana, mas histórias também de quando eu realmente conheci o Luan Santana. E vai ser isso. Já começar na sexta-feira agora, um spoiler aí, sexta-feira agora, às 7h30, a gente já tem as nossas primeiras convidadas, que a história das duas é surreal. É surreal. É fantástica. É muito legal. Mas, enfim, é isso. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindo, galera. Espero que vocês gostem e possa ajudar a gente. Mande a sua história pra gente, entre em contato com a gente, pra gente poder contar a sua história aqui, porque toda história é válida, não é verdade, não? Sim, toda história, ela merece ser contada, seja ela qual for. O legal de você tá no meio, né, nesse meio de você frequentar shows de diferentes locais, porque, por exemplo, eu sei que a galera que mora mais ao sul do país, mais ao norte do país, não tem tanto esse privilégio quanto a galera que mora aqui na região sudeste, né? Mas eu nunca viajei para fora do estado para ir pro show do Luan, nunca fui. Mas, assim, os shows aqui onde eu moro no litoral de São Paulo. O Luano também não vem com muita frequência, então alguns shows eram mais na capital. Então a gente sempre tinha que ir atrás do show na capital. Então era meio que um negócio assim, vamos de caravana, vamos de van, fechava um grupo de meninas para poder ir. Enfim, era mais ou menos assim que rolavam os esquemas. Então, nisso, você acaba conhecendo uma fã aqui, uma fã ali, conhecendo histórias, e isso vai trazendo mais união ao fandom, como a gente costuma falar, né? Eu conheci muita gente, muita história bacana, muita história legal, que vale a pena ser contada. Claro que ao longo dos 13 anos, a tecnologia e as redes sociais antigamente, de antes, não são as mesmas de agora. Então, teve muita galera que eu perdi o contato, que teve muita galera que eu não acabei, a gente acabou não levando, né, a amizade adiante. Mas se essa galera estiver assistindo a gente, eu convido elas a contarem a história delas aqui pra gente. Vai ser bacana, tá? São todas convidadas. Foi o que a Gabi falou. Não necessariamente você precisa ter conhecido já, ter tido o privilégio de estar com o Luan para contar a sua história. A gente quer contar a sua história de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo ela uma história boa ou não. Mas fulana que foi no programa, a história dela era mais interessante que a minha. Não existe a minha história é mais interessante que a sua, ou a sua história é mais interessante que a minha. É a sua história, é o seu momento. Então, eu acho que vale a pena ser contado, sim, porque cada um tem uma história, cada um tem um momento. E é aquilo que o Luan falou outro dia, às vezes é uma palavra que ele fala, é um momento que ele fez alguma coisa, alguma atitude que ele teve, que aquilo ali te chamou a atenção, é uma música, é uma foto que você viu aleatória, algo que despertou esse sentimento em você e que te fez sentir o que você sente. E é isso que a gente quer saber.
A gente não quer aqui competir qual é a melhor história, ou trazer aqui só as histórias comoventes, as histórias engraçadas, as histórias de superação. Não, a gente quer trazer todas as histórias. Todas, porque aqui é um canal aberto para todos e todas, né? Porque a gente está aqui para falar de fãs. E fãs não tem gênero. Pode ser a fã ou fã, não importa. A gente está aqui para contar a sua história. O nosso canal está aberto para vocês, porque aqui a gente está para trabalhar a diversidade, o respeito, e o amor ao Luan e ao amor ao próximo. Exatamente. E o principal, pelo menos para mim, o intuito é motivar os fãs que ainda não conseguiram chegar no momento Abracei o Luan. Porque chega um determinado momento aí da sua caminhada que você pega e fala assim, putz, não vai chegar a minha hora, vou desistir e tal. E não é bem assim. Até porque ele mesmo diz isso, né? Quando tem que acontecer, tem dia, lugar e hora. E é isso que a Gabi falou. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. Basta você acreditar. Pode demorar 10 anos, como foi o caso da Gabi. Ela demorou 10 anos para conhecer o Luan. Como você pode conhecer o Luan de uma forma rápida, como foi o meu caso. Eu comecei, a gente já contou, eu conheci o Luan em 2008, né? Mas em 2010 eu já consegui abraçar o Luan. Então, foi uma coisa também assim, que a gente não esperava, mas desde o momento que eu soube que o Luan vinha fazer show na minha cidade, eu falava para todo mundo, eu vou conhecer o Luan Santana, eu vou no show do Luan Santana. E todo mundo falava, como? Eu falava assim, eu vou, eu não sei, eu só sei que eu vou. Eu sei que eu vou, eu não sei como, mas eu vou estar lá e eu vou conhecer ele. E eu fui, e aconteceu. Então, basta a gente ter fé e acreditar. É isso. Teu momento vai chegar. E a gente está aqui para contar a tua história. Exatamente isso. Então, se vocês quiserem abraçar o nosso projeto também, mande a sua história. O nosso e-mail vai estar aqui na descrição. Mande a sua história lá ou entre em contato com a gente no Instagram, Twitter, Facebook. Se inscreva no canal também para ajudar a gente. Ative o sininho. Os nossos programas vão ser de quarta e sexta, sendo quarta EPs gravados e sexta as nossas entrevistas ao vivo. E vocês não podem perder nessa sexta, 7h30, uma história que, olha, eu não vou dar spoiler. Duas, né? São duas histórias bem legais. São duas histórias que se casam, na verdade, né? São duas Então, histórias bem bacanas. Podem perder. Só vou falar assim um pouquinho, né? A Tayane e a Rai. A Thay e a Rai do Viradas LS, do Viradas Santana. É o nome do UFC delas. E elas vão estar aqui com a gente, vão contar um pouquinho da história delas para vocês. E vai ser bem legal, vai ser bem bacana. A gente conta com vocês aqui sexta-feira, às 19h30, ao vivo. Tá bom? Beijo. Então é isso, né? Beijão, até lá.